Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Operação Caterva. GAECO combate quadrilhas que atuam em presídios de Minas. Redução de casos se mantém e boletim epidemiológico aponta 10 novos casos de Covid em Patos de Minas. Bombeiros capturam capivaras no centro de Patos de Minas. Com risco de ter a perna amputada, mulher faz apelo em busca de ajuda. Clientes de baixa renda têm até 25 de outubro para negociar débitos e evitar o corte de energia. Coleta seletiva não avança suficientemente em meio à imensa produção de lixo. Comissões que investigam supostas irregularidades cometidas pelo prefeito de Lagamar dão início aos trabalhos. Faltando menos de um ano para as eleições de 2022, o que pensam os patenses sobre o assunto? Tem ainda análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado realizou hoje uma operação contra quadrilhas envolvidas em vários crimes no estado, que atuavam inclusive dentro de algumas unidades prisionais. A Operação Caterva foi desencadeada no dia 6 de junho deste ano e está em sua primeira fase. A ação é do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, que conta com a participação do Ministério Público, Polícia Militar e Polícia Civil, além da atuação da Polícia Penal e da 2ª Promotoria de Justiça de Monte Carmelo. O objetivo da operação é desencadear 13 organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas e cuja concentração são as unidades prisionais do estado. Tráfico de drogas, entrada irregular de celulares em presídios e crimes do Estatuto de Armamento. Muitos desses membros dessas organizações criminosas comandavam essa associação, esse agrupamento criminoso de dentro de inúmeros presídios, de inúmeros estabelecimentos prisionais do nosso estado. O Ministério Público ofereceu 13 denúncias e denunciou 130 pessoas. Ao todo, foram cumpridos até o momento, nesta primeira fase, 328 mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades de Monte Carmelo, Patos de Minas, Patrocínio, Uberlândia, Uberaba, Ribeirão das Neves, Paracatu, Coromandel, Abadia dos Dourados, Prata, Várzea da Palma, Abaeté e no presídio de Monte Carmelo 1, penitenciária de Patrocínio 1, penitenciária de Carmo do Paranaíba 1, presídio de Presidente Olegário 1, presídio de Uberlândia 1 e penitenciária de Governador Valadares 1. É um resultado extremamente expressivo. Foram empregadas, tanto da Polícia Militar, quanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Penal e do Ministério Público de Minas Gerais, 102 viaturas e uma aeronave de pesca. Efetivo empregado de 343 servidores públicos. Na prática, o que nós estamos fazendo é cuidando do verdadeiro ouro de Minas, que é o cidadão mineiro, através do trabalho conjunto, de esforços conjuntos, aqui entregues em tom de serviço àqueles a quem nós devemos trabalhar, que é a comunidade mineira. Foram denunciados nesta fase da investigação 130 pessoas e determinado o sequestro de 70 veículos, além de dezenas de outras medidas cautelares patrimoniais, como bloqueio de valores em contas bancárias e indisponibilidade de imóveis. Durante as investigações, foram apreendidos com os agrupamentos criminosos 26 quilos de maconha, 3 quilos de cocaína, 29 quilos de skunk, conhecida como super maconha, 191 comprimidos de êxtase, valores em espécie, veículos e armas de fogo. Que estão conosco já há algum tempo, compareceram aqui as nossas sedes, onde recebemos esse efetivo, recebemos em apoio efetivo de Uberlândia, efetivo de Uberaba, efetivo de Belo Horizonte. Gostaríamos de estender os nossos agradecimentos aos comandantes
nas regiões e no CB esse efetivo, tornando possível que a gente tivesse esse volume de policiais necessários de cumprir tantos mandados de busca e apreensão para desarticular essas organizações criminosas. Algumas investigações provavelmente vão ser compartilhadas, outras não. Há uma tendência, né, de que muitas dessas investigações em curso pelo GAECO, como são pessoas já reiteradas em criminalidade, são pessoas também que contam com investigações a partir da Polícia Civil de Minas Gerais. Nós vamos procurar reunir todos esses elementos de convicção de forma a somar o maior número de provas com uma dessas pessoas envolvidas na traficância e na criminalidade na região do Alto Paranaíba. A primeira fase ainda não se encerrou e novas etapas também serão realizadas entre os órgãos nas cidades mineiras. 2 capivaras foram capturadas no centro de Patos de Minas pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira. Os animais chegaram a invadir uma residência tentando fugir das equipes. O animal foi encontrado na rua Virgílio Borges, no centro da cidade. De acordo com os moradores, 2 capivaras foram vistas no perímetro urbano durante a madrugada. No início da manhã, elas ainda estavam nos arredores da via, sendo necessário acionar o Corpo de Bombeiros. Uma captura complicada, por várias vezes o animal fugiu do cerco dos bombeiros, depois invadiu um lote vago, em seguida chegou a pular em um telhado e caiu dentro de uma casa de um dos moradores, quebrando telhas e objetos dentro da residência. Na queda, chegou a se ferir e estava bastante agitado quando os bombeiros finalmente conseguiram capturá-lo. As 2 capivaras capturadas serão entregues aos CETAS para serem acolhidas e cuidadas antes de retornarem para seu habitat. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quase diariamente uma ocorrência de animal silvestre em área urbana é registrada em Patos de Minas. Os animais são atraídos para regiões próximas a córregos. A orientação aos moradores é procurar a equipe das zoonoses, pois as capivaras, por exemplo, são portadoras de diversas doenças transmissíveis aos seres humanos. Pois é, não parou por aí não, né? Porque agora no final da tarde, o pessoal ligando ali da Teófilo Otoni, esquina com Fátima Porto, chamando a atenção de que outras capivaras apareceram ali no local. Ou seja, mais ocorrências de capivaras aí aparecendo na região central de Patos de Minas. Tem sido recorrente, né? O aparecimento de animais silvestres no meio urbano. E aí os fatores são diversos que levam a essas ocorrências, esses aparecimentos desses animais, que tem que ser tudo verificado e avaliado. A gente faz uma parada aqui, depois do intervalo, o aumento no preço da cesta básica, que teve alta em 11 capitais. Com risco de ter a perna amputada, a mulher faz apelo em busca de ajuda. O custo da cesta básica registrou aumento em setembro na comparação com agosto em 11 das 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira, as maiores altas foram em Brasília, 3,88%, Campo Grande, 3,53%, São Paulo, 3,53% e Belo Horizonte, 3,49%. Em relação ao mês de setembro de 2020, o preço do conjunto de alimentos básicos subiu em todas as cidades pesquisadas. Entre os itens que puxaram as altas está o açúcar, que teve aumento de preço em setembro em todas as capitais, sendo que as maiores altas foram em Belo Horizonte, com 11,96%, Vitória, 11%, Brasília, 9,58% e Goiânia, 9,15%. O café subiu em 16 das 17 cidades pesquisadas. O preço do produto tem aumentado, segundo os especialistas, devido à alta do dólar, favorecendo as exportações e o clima desfavorável. Não tem jeito, né? Tá tudo mais caro realmente, esses itens aí que puxam a inflação, mas o restante da cesta básica também, tudo teve aumento. Tá tudo muito mais caro, né? Não tá fácil não. Agora a gente mostra o apelo em busca de ajuda de uma moradora de Patos de Minas que precisa realizar uma cirurgia, mas a espera por vaga no SUS tem sido longa e a paciente pode inclusive perder a perna por causa da demora. A Fabiana descobriu há 2 anos e meio um problema de saúde que afeta a circulação sanguínea. As veias safenas, as maiores do organismo, deixaram de bombear o sangue nas pernas. E isso lhe causa inchaços e dores no corpo.
Há 2 anos, ela tenta conseguir uma cirurgia para remover a safena e reparar o dano. Entretanto, ainda não conseguiu o procedimento cirúrgico pelo SUS. Foram estourando vasinhos, pequenos vasos nas minhas pernas. E aí, com isso, a circulação foi atrapalhando, a circulação necessária não estava sendo feita, né? E é onde que veio adoecer a veia safena, que é onde ela bombeia o sangue para o coração. Então, é uma cirurgia que eu consigo pelo SUS, só porque no momento está suspensa devido à pandemia, né? E já tem 2 anos que eu estou aguardando essa cirurgia. A mulher trabalha como vendedora, mas com a situação precisou deixar o último emprego. Desempregada, ela sustenta os 4 filhos, 3 deles menores de idade, com a pensão que eles recebem. Então, eu estou conseguindo só com a pensão das minhas meninas. Eu tenho 3 crianças em casa, né, de menor, é o que eu estou sobrevivendo. Porque eu não estou conseguindo trabalhar, porque como eu sempre trabalhei em vendas, mas em qualquer área, eu preciso trabalhar em pé, preciso movimentar. E tem vezes que eu trabalho 3 dias, eu fico 2 deitada de cama, porque atrapalha, sabe? Eu sinto muita dor. A cirurgia pela rede particular fica em torno de R$6.000, mas Fabiana não consegue arcar com os custos sozinha. Por isso, ela e um grupo de amigos têm feito rifas para levantar a quantia. Uma rifa solidária tem sido divulgada nas redes sociais e ela tem vendido outra, impressa, também com o objetivo de conseguir o valor. Até o momento, foram arrecadados pouco mais de R$250. Quem puder ajudar, de qualquer forma, pode entrar em contato com a Fabiana pelo telefone 98405-9119 ou realizar a doação via Pix no CPF da Fabiana, que é o 068-210-82600. A gente está com essa rifa solidária, né? Com alguns brindes. Eu estou com uma rifa também de uma caixinha da JBL no valor de R$20. Quem puder estar comprando, me ajudando, ou até mesmo com esse Pix solidário. Porque assim, eu tenho um pouco prazo para me estar fazendo essa cirurgia, né? Então, é esse meu apelo. Quem puder estar colaborando, ou comprando as rifas, ou ajudando de alguma forma. Daqui a pouco tem a previsão do tempo aqui no News para quinta-feira em Patos de Minas e região. Clientes de baixa renda têm até 25 de outubro para negociar débitos e evitar o corte de energia. E coleta seletiva não avança suficientemente em meio à imensa produção de lixo. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou a retomada de cortes por inadimplência para clientes de baixa renda. No entanto, a CEMIG ampliou o prazo para 25 de outubro para renegociar ou para negociar débitos e evitar o corte de energia. Os clientes em situação de inadimplência devem procurar a empresa para negociação. Aqueles classificados na tarifa social de energia elétrica podem fazer o parcelamento em até 24 vezes sem juros, desde que não tenham parcelamento ativo. A solicitação deve ser feita por meio dos canais digitais atende.cemig.com.br e WhatsApp 31 3506 1160. Há também a possibilidade de pagamento em 12 vezes sem juros via cartão de crédito, mesmo para os clientes que possuem parcelamento e estão classificados na tarifa social. Os clientes residenciais e comerciais de baixa tensão podem dividir em até 12 vezes suas contas em atraso, utilizando o cartão de crédito ou via fatura de energia elétrica. Apesar da urgente necessidade de reduzir o volume de lixo, a reciclagem ainda é uma realidade distante na maioria das regiões. Por outro lado, a produção dos resíduos urbanos por habitante cresce cada vez mais. Em Minas Gerais, só 1,47% dos resíduos sólidos produzidos no estado foram reaproveitados e menos de 30% dos municípios mineiros contam com a coleta seletiva, segundo dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Enquanto isso, a quantidade de rejeitos gerados pela população cresceu mais de 18% em 9 anos. Em Patos de Minas, neste período do ano, o aumento da produção também começa a aparecer. A gente faz o levantamento, né? Ele é mensal e ao final do ano a gente mensura esses dados para ver qual que foi a quantidade que teve de aumento ou diminuição na quantidade de lixo, né? Quando vai chegando mais ou menos nessa data do ano, setembro, outubro, a gente já começa a notar essa diferença, né?
O ano passado a gente estava com uma produção média de 120, 123 toneladas dia. Hoje a gente já está numa média de 130 toneladas dia de resíduo coletado. Entre as metas que não foram cumpridas na Política Nacional de Resíduos Sólidos está a elaboração de planos municipais para a gestão desse serviço, que terminou em 2017. Conforme a CEMAD, apenas 37% dos municípios mineiros contam com o documento, que, entre as estratégias, deve traçar políticas para a expansão da reciclagem. Patos de Minas está entre os municípios que possuem coleta seletiva, mas está longe de ser perfeita. A reciclagem é um processo muito lento, que depende muito da população em participar, em ajudar e separar os resíduos de forma adequada. A gente conta com 150 conjuntos de containers, né? E eles são espalhados no centro comercial, prioritariamente, foi o que foi definido, para fazer a coleta dos resíduos recicláveis. Aí foi ampliado para alguns bairros próximos às escolas, os centros comerciais. Nesses containers a gente recebe o lixo seco, que é o lixo que pode ser reciclável, e o lixo molhado, que é o lixo que vai para o aterro. Só que, infelizmente, a população ainda mistura muito esse lixo. A colaboração da população na separação correta dos lixos em recicláveis e não recicláveis auxilia no levantamento da produção de lixo reciclável, o que resulta em ações para reduzir a quantidade de resíduos sólidos que vão para os aterros e, consequentemente, proporciona benefícios ao meio ambiente e à economia local. Então, assim, se a gente diminuir a quantidade de lixo que vai para o aterro, né, a gente vai estar aumentando a vida útil dele e melhorando a qualidade de vida da população e o município também em relação à parte ambiental, né? A onda de calor que vem incomodando tanto neste início de mês de outubro deve continuar em Patos de Minas e também nos municípios da região, né? Vamos conferir aí os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. A quinta-feira deve ser com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Mas ainda assim, o calorão não dá trégua. A umidade é de 5% em alguns momentos do dia. As temperaturas ficam entre 22 e 35. Em Arapuá, a previsão é de mínima de 21 e máxima de 35 graus. Em Lagoa Grande, as temperaturas variam entre 26 e 36 graus. Em Cruzeiro da Fortaleza, a máxima prevista é de 34 graus. E em Presidente Olegário, faz ainda mais calor, com os termômetros devendo marcar mínima de 22 e máxima de 38 graus nesta quinta-feira. Em instantes aqui no News, tem análise da notícia. Redução de casos se mantém e boletim epidemiológico aponta 10 novos casos da Covid em Patos de Minas. E a gente conversa ao vivo com o pesquisador Gabriel Fernandes sobre a participação da Fiocruz no estudo com o novo medicamento contra a Covid-19. A Fiocruz fará parte de um estudo internacional de fase 3 com o medicamento Molnupiravir, né? O objetivo é verificar sua eficiência para evitar a propagação e transmissão da Covid-19 entre pessoas expostas ao coronavírus. Para falar sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o Gabriel Fernandes, que é pesquisador em saúde pública da Fiocruz Minas e que está conosco aqui, colaborando mais uma vez com o NTV News. Boa noite, Gabriel. O que significa esse estudo e de que maneira ele será realizado? Boa noite, Odair. Esse estudo é a fase clínica, é o teste clínico fase 3, desse medicamento, né, que é o Molnupiravir, e ele vai ser desenvolvido em 7 países. Então, ele vai ser multicêntrico, ele vai acontecer em diversos países. É um medicamento que foi anunciado semana passada, que a Merck, ela anunciou que tinha encontrado esse medicamento, que inicialmente ele foi desenvolvido para o vírus influenza, e segundo os testes clínicos fase 2 deles, teve eficácia para o tratamento da Covid-19. Então, no Brasil, ela vai ser testada em 5 estados, se eu não me engano,
no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rio Grande do Sul, não lembro, mas vai ser em diversos lugares aqui no Brasil e vai ser coordenado pela Fiocruz do Rio e do Mato Grosso do Sul. Gabriel, como é que esse medicamento atua em relação à doença e quem pode utilizar? Já tem essas informações, não? Pois é, ainda não tem toda a descrição de todos os efeitos colaterais possíveis e quem pode utilizar, porque o teste clínico fase 2 ele é bem restrito. No teste clínico fase 3 é que a gente vê uma amplitude maior de público-alvo, né? Mas esse medicamento, ele é basicamente uma das letrinhas do código genético do vírus, né? Então, o que acontece? Esse é um vírus de RNA, o influenza também é um vírus de RNA. Então, o medicamento é uma armadilha de uma das letrinhas do código genético desses vírus. Então, quando o vírus for replicar, né, quando ele for gerar um outro vírus, ele vai ler essa letrinha e ele não vai saber se é um C ou se é um U. E aí ele erra. Então, ele induz muita mutação no vírus e, eventualmente, muitos desses vírus gerados, eles vão ser inviáveis. Então, com isso, você diminui muito a carga viral, né? E isso não tem problema para o nosso material genético, porque essa letrinha U, que é um nucleotídeo que chama uracila, ele só tem no RNA. E a gente não replica o nosso RNA. Então, não tem risco da gente cometer esse erro que o vírus vai ser induzido a cometer. Então, ele é um medicamento direcionado para vírus de RNA. Aí a gente já tem resultados obtidos com esse medicamento em outros países? Já tem essas publicações informando isso, Gabriel? Pois é, para coronavírus, só tem esse anúncio que a Merck fez. Então, é um teste clínico que começou em outubro do ano passado. Eles testaram com cerca de 600 e algumas pessoas em cada grupo, mais ou menos que 700 pessoas. Então, um grupo, ele recebeu o medicamento, em outro grupo, ele recebeu um placebo. E eles viram que as hospitalizações em pessoas que receberam o medicamento de verdade era 50% menor do que no outro grupo. Então, isso é em um outro momento da pandemia também, né? Isso foi feito em outubro do ano passado, em uma época que esse mesmo relatório conta que a taxa de hospitalização era de cerca de 7%. Hoje, para a gente fazer esse experimento aqui no Brasil, por exemplo, ele é bem mais complicado, porque muita gente está vacinada. Então, aquele evento que a gente via em 7% da população, hoje a gente vai ver em 2% no máximo. Então, esse estudo precisa ser muito maior e ter muito mais gente para que a gente chegue a uma conclusão. Deixando claro que esse medicamento não substitui a vacina, né? Até porque a gente precisa incentivar que as pessoas se imunizem, né? Mesmo com um avanço no medicamento como esse, né, Gabriel? Isso, nenhum medicamento substitui vacina, porque são objetivos completamente diferentes, né? A vacina, ela é uma proteção imunológica, então, ou seja, quando você entrar em contato com o vírus e o seu corpo identificar que tem o vírus dentro dele, você já tem uma pronta resposta para aquilo, independente de você tomar medicamento ou não, né? Você vai ter uma pronta resposta. O medicamento, ele é para tratar os sintomas, os eventos, né? Então, você vai ali diminuir uma carga viral quimicamente, e isso tem efeitos colaterais, e se toda vez que você for infectado pelo vírus, você tiver que tomar, também é um custo, né? Então, é um custo muito maior do que uma dose de vacina. Então, em questão de política pública, a vacina é muito mais eficiente, né? Muito bem. Gabriel, muito obrigado pelas informações, mais uma vez participando conosco aqui no NTV News, viu? À disposição, sempre que precisar é só chamar.
Muito bem. A gente segue aqui com o NTV News. Do meu lado já está a Ludmila Bahia para a gente começar a nossa análise da notícia nesta quarta-feira. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Agora a análise da notícia. Acabamos de ver aí uma questão importante, que é o trabalho feito pelos pesquisadores brasileiros, Fiocruz. A gente viu essa semana o trabalho da UFMG também, inclusive, Odair, falando em UFMG, que teve mais um teste para a Covid-19 aprovado pela Anvisa e já está em produção para que seja implementado e realizado. É uma das instituições mais reconhecidas com relação aos trabalhos executados. Então, nosso carinho, nosso respeito à comunidade científica que se desdobra sobremaneira na busca de soluções. Cada vez mais a gente precisa investir na pesquisa, né? Cada vez mais. Ludmila, vamos falar dos números da Covid-19, colocar os boletins aí na tela. Números da Covid em Patos de Minas, o boletim epidemiológico desta quarta-feira, mostrando aí que 16.909 pessoas se curaram da doença desde o início da pandemia, né? Ao todo, 119 doentes estão se recuperando em casa. Os dados mostram também que 10 novos casos foram contabilizados, o que eleva aí para 17.578 a quantidade de infectados. A média de casos novos está em 8,28. Apenas 2 patenses estão internados. Ontem a gente não teve esses números, né, de internados na rede particular para fazer comparativo, sendo um deles em UTI. Isso estamos falando de patenses, de pessoas que moram em Patos de Minas e não foram aí confirmados novos óbitos, apesar daqueles números discrepantes que aparecem no boletim estadual. A gente observa também as internações hospitalares, Ludmila. A gente muda aí o boletim para as internações hospitalares, de acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, considerando, é claro, aí as redes pública e particular aí de saúde, temos a ocupação de 8,89% para leitos clínicos e de 8,16% em UTIs, com poucas variações nos dados, né, como tem sido aí nas últimas semanas, desde setembro e nesse início de outubro também, né? Pois é, Odair, a gente tem aí dados de dias diferentes com relação ao total de ocupados, mas o que a gente entende por esses boletins, tanto de percentual de ocupação de leito hospitalar, quanto de casos positivos de Covid-19 em Patos de Minas, é uma situação muito boa com relação à pandemia. A gente já vem aí de semanas com quedas expressivas de novos infectados diariamente, com relação a óbitos e mesmo internações. Então, a gente tem um cenário muito bom com relação à pandemia, fruto da campanha de vacinação. A gente tem etapas diferentes aí. Patos de Minas, por exemplo, ainda não recebeu doses para continuar a aplicação de primeira dose, aguarda aí para avançar nessa questão. Muitos municípios já imunizando adolescentes sem comorbidades, de 12 a 14 anos. Patos de Minas ainda numa faixa etária de jovens lá no alto, esperando novas cargas de vacinas para ampliar a distribuição, mas segue a aplicação de terceira dose para idosos. Então, todo esse cenário ajuda para que tenhamos esses números positivos e a gente torce para que já esteja tudo zerado por ali, viu, Odair? Como já aconteceram alguns dias, e eleva nosso desejo, eleva aí o nosso sonho de que essa pandemia a gente possa chegar aqui e não mais ter que mostrar dados de aumento, de permanência de casos, e a gente vai chegar lá, a gente torce por isso. Mas vamos fazer uma parada rápida aqui na análise, a seguir. Comissões que investigam supostas irregularidades cometidas pelo prefeito de Lagamado dão início aos trabalhos. E faltando menos de um ano para as eleições de 2022, o que pensam os patenses sobre o assunto? Já já. De volta com a análise da notícia. Ludmila, você se lembra que a Copasa foi multada, né, em mais de R$1 milhão pelo PROCON de Patos de Minas no mês passado, isso devido à desobediência de uma notificação que determinava prazo para restabelecer o abastecimento de água em alguns bairros da cidade. Pois é, a gente vai colocar aí na tela, a Prefeitura publicou, Ludmila, comunicado na tarde desta quarta-feira informando que a Procuradoria-Geral do município indeferiu o recurso da Copasa e manteve a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, né? O procurador Paulo Henrique Rabelo argumentou
que a companhia de saneamento não apresentou justificativa capaz de afastar a responsabilidade pela interrupção prolongada deste abastecimento de água, que inclusive a gente noticiou aqui, né? Mostrou a situação daquele pessoal, principalmente da parte alta da cidade. Mas certamente a Copasa vai recorrer a instâncias da justiça e até a última possibilidade para que não desembolse R$ 1 milhão por conta dessa multa aí. Mas lembrando que foi uma medida enérgica tomada pela Prefeitura de Patos de Minas, depois aí da população mostrar e sofrer com o descontentamento da falta de abastecimento de água no município, que é uma constante. A gente sempre noticia, a gente sempre mostra em nossos telejornais essa reclamação evidente da Copasa. Então, dessa vez, a Prefeitura não buscou um diálogo, apesar que no primeiro momento ela disse, olha, vocês têm até sábado para que tudo se normalize. Quando demorou um dia a mais, sofreu a sanção devida. Mas certamente a Copasa vai recorrer dessa multa para que não desembolse esse montante. Cerca de R$ 1 milhão, né? Vamos mudar de assunto. Após 2 semanas de espera, a comissão processante que vai investigar a denúncia contra o prefeito de Lagamar, Auro José, por ausência de prestação de contratos, celebração de contratos, parcerias e resposta a outros documentos oficiais da Câmara, vai iniciar essas atividades. Essas duas, uma CPI e uma comissão processante, né? E aí, num prazo de 5 dias, o prefeito deverá ser notificado desta denúncia. No último dia 21, os vereadores de Lagamar instauraram uma CPI e uma comissão processante para apurar denúncias contra o prefeito Auro José Pereira. Uma das denúncias foi feita por uma eleitora de Lagamar, Janaína Mateus. Auro não teria respondido a nenhum documento oficial da Câmara de Lagamar, como prestação de contas, celebração de contrato e parcerias. A Câmara Municipal encaminhou diversos requerimentos de informações ao senhor prefeito municipal, não tendo o mesmo respondido os mesmos, bem como não apresentou qualquer justificativa para a ausência de resposta. A comissão processante foi instalada e os membros escolhidos por sorteio. A comissão tem 90 dias para apresentar o resultado da investigação. Entretanto, 2 semanas depois de instaurada, o prefeito ainda não foi notificado da denúncia. O presidente da comissão processante afirmou que só receberia a denúncia após a aprovação da ata da reunião e que nenhum vereador pôde opinar sobre a denúncia. Nenhum vereador pôde falar nada quando eles colocaram a denúncia na mesa. Eu ainda perguntei ao presidente da mesa se nenhum vereador ia poder falar, nem nada. Tanto o presidente como o assessor jurídico falou que não, que era só votar e pronto. Já na reunião do dia 28 de setembro, a denúncia também não foi recebida pelo presidente e, consequentemente, o prefeito não fora notificado da situação. Quando terminou a reunião, eles quiseram me entregar a notificação para que eu pudesse estar notificando o prefeito, né? Eu recusei de pegar a notificação. Falei, olha, essa notificação aí, essa denúncia, ela tem que partir da ata aprovada. A ata foi aprovada nesta terça-feira, também em reunião da Câmara. Mas o vereador ainda não recebeu a notificação que será entregue ao prefeito. O vereador Silas Vieira foi um dos que votou a favor da instauração da comissão processante e confirmou que o recebimento da denúncia foi realizado na reunião desta terça-feira, iniciando assim o prazo de 5 dias para que a comissão notifique o prefeito. Ele também enxerga a situação com pesar, tendo em vista o impacto para os lagamarenses. Para a gente aqui na Câmara, eu posso dizer que é um trabalho que ainda está embaraçado. O presidente da comissão não quis receber no passado, na semana passada, mas hoje ele recebeu. Isso vai ser adiantado agora, né, para notificar o prefeito. E eu acredito que esse é o trabalho da Câmara, ruim para Lagamar, né? Nós não deveríamos estar passando por isso, mas infelizmente é a necessidade.
Também na reunião de 21 de setembro, os vereadores de Lagamar instalaram uma CPI contra Auro, a partir de pedido de investigação do Ministério Público, que diz que a primeira-dama, Maria de Fátima Bernardes, teria sido contratada como secretária municipal de assistência social e teria ficado no cargo de janeiro a setembro de 2021. Se confirmado, o ato configura nepotismo. A comissão deve investigar e enviar relatório ao Ministério Público. Sobre este caso, tentamos contato com o presidente da CPI, mas não obtivemos resposta. Nós também tentamos contato com o prefeito de Lagamar, que não atendeu às nossas ligações e não retornou às nossas mensagens até o fechamento desta edição. O prefeito disse que só vai se manifestar com declaração à imprensa depois que ele for notificado. Mas, Ludmila, é um primeiro ano de governo conturbado na região para legislativo e executivo. Nós temos aqui Guimarães com decisões aí da justiça com relação a prefeito e vice. Situação, cassação do mandato. Cassação, né? Apesar de serem mantidos, mas vão responder. Eles podem recorrer ficando no cargo. Tivemos também situação de problemas também em Cruzeiro da Fortaleza, do mesmo Patos de Minas, ainda que sejam situações diferentes, Patos de Minas tem aí comissão processante, pelo menos duas situações no Legislativo, e em Lagamar essa situação. Primeiro ano de governo aí para Legislativo e também para Executivo Regional conturbado, né? Muito, e é um primeiro ano já difícil para os governantes, dado que é preciso tomar pé de toda a situação, elaborar os projetos para o ano seguinte e na largada já tem um problemão para resolver. Isso aí empaca muito desses projetos e atrasa a realização dessas políticas públicas, desses projetos para a melhoria de cada município. Bom, em Lagamar a gente vê aí um momento truncado, difícil, já desde o início, quando o prefeito ele tentou ser notificado e aí ele falou, não, dessa forma não dá para poder receber essa notificação, voltou para a Câmara que refez a ata, aprovou. E aí agora começa esse processo que já deu para perceber que vai ser um trâmite lento ali. Mas desde já o prefeito já sofre esse baque aí com uma comissão processante instalada, com uma CPI para investigação de denúncia de nepotismo feita pelo Ministério Público, que pediu tal investigação e depois a Câmara, então, repassa ao Ministério Público para que sejam tomadas também as medidas e as sanções devidas, caso comprovado. Mas a gente vê um cenário conturbado. Também a política em Lagamar é conturbada. Olha só, a gente tem poucos meses em que os novos gestores assumiram o poder e lá em Lagamar, Odair, desde o início ali, o prefeito e o vice romperam. Então a gente tem um racha do prefeito para o vice, que agora estão em lados opostos. O prefeito Auro acabou colocando na prefeitura muitos dos seus adversários, hoje trabalham como aliados, então acabou criando todo um cenário muito confuso. Então vamos ver aí como é que vai ser esse trabalho, se os vereadores vão conseguir executar. A gente tem ali uma situação de oposição na Câmara muito maior do que a situação em Lagamar, então o prefeito sofre esse desgaste também, mas uma política muito acirrada e com muita animosidade também. Então vamos ver como é que o prefeito vai conseguir administrar todas essas questões e provar que não tem aí nenhum problema de todos esses elencados pela reportagem que a gente acabou de ver. O problema é que isso acaba inviabilizando o primeiro ano de governo, criando uma confusão. O município pequeno precisa de uma estruturação e acaba tendo esse tipo de problema. É muito complicado. Mas ainda sobre política, Ludmila, faltando aí menos de um ano para as eleições de 2022, a gente quer saber o que pensam os patentes sobre o assunto e a gente foi às ruas. E também, nessa reportagem que você vai ver, qual o peso das pesquisas estatísticas na decisão do eleitor, né? E dos candidatos para a presidência da República e também do governo estadual.
No dia 2 de outubro de 2022, cerca de 146 milhões de eleitores vão às urnas exercer o direito de voto e decidir os rumos do Brasil. Em Minas Gerais, atualmente, há 15.362.140 pessoas aptas a votar. Nas eleições de 2022, estarão em disputa os seguintes cargos: deputados estaduais e distritais, que ao todo são 77 em Minas Gerais, deputados federais, que em Minas são 53, senadores, que têm uma vaga por unidade da federação, governadores e presidente da República. Faltando um ano para as eleições, o cenário ainda é incerto no que diz respeito aos possíveis candidatos. O cenário, eu considero que é um cenário de indefinição, muita indefinição. Por quê? Porque nesse primeiro momento ainda não está posto todos os candidatos, ou seja, nós temos uma parte do play, ou seja, das pessoas que têm interesse em participar das eleições. Para presidente, né, já tem os dois principais nomes aí, que é o Lula e o Bolsonaro, mas para deputado o eleitor não tem nem informação de quem são os candidatos, então fica realmente até difícil para ele se posicionar. Ao decidir seu candidato, alguns critérios, consciente ou inconscientemente, são avaliados pelo eleitor. Na cabeça do eleitor, segundo um autor que chama Carlos Alberto Pereira, existe alguns indicativos, né? Um aspecto muito importante é a questão da avaliação do governo. Então, esse eu acho que é o principal, porque a tendência, principalmente nas eleições do Executivo, é que candidatos bem avaliados tendem a ser reeleitos, ou então aqueles que ele apoia a ser reeleitos. E candidatos mal avaliados, não. O que é um candidato bem avaliado? Um candidato bem avaliado é aquele candidato que tem aí acima de 60% de avaliação positiva, ou seja, de excelente e bom. Regular, ele pode, aí é uma dúvida, né, mas é de 40% a 60%, ele tem a possibilidade de ser reeleito. E avaliação positiva, negativa abaixo aí de 40%, de positiva abaixo de 40%, a tendência é desse candidato não ser reeleito, que é muito alta. Então, se você pegar no momento atual, a questão da reeleição do Bolsonaro não é nesse momento, né? Não é nada fácil, porque a avaliação dele de governo positivo está em 20 e poucos %. Mas em Patos de Minas, os eleitores aparentemente vão esperar o próximo ano para começarem a avaliar os candidatos. Só para presidente, que a gente ainda não pensou nisso não ainda. Para fazer isso? Vou esperar ano que vem, né? Entretanto, é necessário atenção, pois quem está com o título cancelado ou suspenso só poderá participar das próximas eleições se regularizar o título até o dia 4 de maio de 2022, quando o cadastro eleitoral será fechado para a organização do pleito. Quanto ao cenário político, mesmo com os candidatos mais conhecidos à frente nas pesquisas, uma terceira via ainda é esperada e pode surgir neste um ano que ainda resta. Fato é, Ludmila, que querendo ou não, nós temos uma antecipação desse ano eleitoral, né? Faltando um ano, a gente já tem há muito tempo aí movimentações de governadores, de candidatos à presidência, ou seja, antecipamos o período eleitoral, né? Apesar de alguns eleitores ali decidirem na véspera, mas esse trabalho conta bem antes. Esse candidato vai colher o fruto do que plantou lá na frente de fato, mas a gente já vê aí pré-candidatos a pleno vapor nos seus cargos públicos, inclusive já trabalhando e aí até disfarçadamente, mas em plena campanha eleitoral. Isso é fato, a gente percebe o corpo a corpo, as falas, o posicionamento, o tom de candidato em palanque e tudo mais. Então é fácil da gente ter essa percepção e essa leitura de quem são os pré-candidatos. É muito claro, mesmo que muitos ainda não tenham se pronunciado oficialmente,
mas quando se pronunciarem não será nenhuma surpresa. Então eles já vêm trabalhando para lá na frente o eleitorado que está em dúvida já fazer essa escolha. Eu falo eleitorado que está em dúvida, daí para alguns cargos, a gente viu algumas pessoas falando isso, a gente tem principalmente no cargo de presidente da República, a gente tem uma polarização, de novo, muito evidente, com dois prováveis candidatos muito fortes, e a gente já tem uma preferência de muitos para um lado e para o outro. Tem uma fatia grande ainda que precisa ser convencida, que precisa estudar de fato, mas a gente vê aí pessoas muito apaixonadas politicamente que já tomam esses partidos por conta mesmo da sigla partidária, por conta da postura da própria autoridade, então já se posiciona. Mas é claro que ainda tem muita água para correr, tem um ano pela frente. Quando a gente fala para a política, isso é muita coisa, mas não para os candidatos ou para os pré-candidatos que já estão trabalhando, gastando sola de sapato, aqui de olho no marketing digital, apesar que muita gente está bem intolerante, as discussões de ódio tomam uma proporção gigantesca e quem está nessa faixa de indecisão acaba se afastando um pouco, mas não tem como se afastar da política, afinal de contas, ela faz parte do nosso dia a dia. Rege tudo, né? Não tem como escapar dessa questão toda política que envolve, além de nem se falando das polarizações, né? Mas de todas as questões que envolvem a política e que a gente acaba ficando envolvido nelas. O que se espera é que esses prováveis candidatos possam ter um comportamento melhor do que a gente viu nas últimas eleições, inclusive nas redes sociais, né, Ludmila? Certamente. Pois é. Com essa a gente encerra a nossa análise da notícia de hoje. Obrigado pela sua participação aqui. Só para deixar um recadinho, né? O pessoal que está em casa entender, as 3 escolhidas agora vão passar por uma sabatina? Odair, olha, foi emocionante a escolha das finalistas da promoção Você Linda, Espaço Feminino, NTV, Patujá. Temos as 3 mais votadas que trabalharam conseguindo votos, viu? Trabalharam bonito, foram quase 100 mil votos em poucos dias. Essa edição foi tudo bem expresso. E na semana que vem, elas sim vêm ao programa, ao vivo, passam por uma sabatina, mas até lá também alguns profissionais fazem uma avaliação com essas ganhadoras, até para poderem ver a expectativa e se vão conseguir atender à realidade dessas ganhadoras, mas tudo vai ser decidido na próxima quarta-feira, quando a gente escolhe, quando a gente vai ver qual a escolhida por parte do time Você Linda. Eu já estou numa curiosidade. Muito bom poder acompanhar esse processo todo. Ludmila, então é isso. Amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta com mais informações. Esperamos você. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Boa noite. Boa noite e até amanhã.